última série de cada exercício que o seu treino não estiver treinando dessa forma, sinto informar. Esse vídeo tem alguns problemas. O primeiro é que a tensão mecânica não aumenta com a proximidade da falha automaticamente. E o segundo é que mais tensão mecânica não significa mais hipertrofia. Falando da própria grandeza tensão mecânica, que é uma grandeza física, significa a força aplicada sobre uma área. E ela vai depender principalmente da carga que você está utilizando no exercício, que na maioria das vezes acaba não sendo variável. Agora eu quero trazer um ponto mais importante, que seria a tensão miofibrilar, que ela é tanto gerada pelas suas fibras musculares, quanto também detectada. Essa tensão miofibrilar, ela vai ser gerada principalmente quando as suas fibras musculares têm que produzir força contra uma resistência, porque isso acaba fazendo com que você tenha uma certa quantidade de formação de pontes cruzadas, fazer com que a sua fibra gere a tensão e acaba sofrendo essa tensão, que vai acontecer pode acontecer por cisalhamento, por torção, por estiramento e outros fatores nesse sentido. E aí, com isso, os seus mecanosensores da sua fibra muscular vão acabar detectando esse sinal mecânico e vão fazer o processo de mecanotransdução para transformar em sinal bioquímico, ativar a cascata de sinalização, que não é isso que eu quero falar nesse vídeo. Quando você inicia uma série que você vai fazer um pouco mais de repetições, no início você não tem uma alta demanda de produção de força. Com isso, você acaba tendo uma menor formação de pontes cruzadas e também uma menor tensão miofibrilar, porque essa tensão ela vai ser principalmente nas fibras de baixo limiar. E conforme você vai se aproximando da falha, essa tensão ela tende a aumentar, porque o seu limiar de recrutamento motor também aumenta. Então você leva essa tensão para as fibras de alto limiar. E até aí tudo bem. Porém, quanto mais próximo da falha, não significa que você vai ter mais tensão. Até porque você não deve só gerar tensão, mas também tem que detectar essa tensão. Aqueles mecanosensores têm que detectar para poder fazer o processo de mecanotransdução. Só que se você faz uma série, por exemplo, com muitas repetições, lá no final você vai ter um acúmulo de metabólitos muito grande. Esse acúmulo de metabólitos acaba prejudicando essa detecção da tensão na tua fibra muscular. Então você pode ir muito próximo da falha, só que lá no final, ao invés de ter o máximo de tensão, na verdade não. Você teve o máximo de tensão em 2 repetições atrás. Te dando um exemplo. Então é por isso, mais proximidade com a falha não significa mais tensão mecânica. Agora, trazendo sobre tensão mecânica ser igual a hipertrofia, na verdade não. A hipertrofia é um processo multifatorial, então depende de muitos e muitos fatores. Não depende só do treino, vai depender da tua alimentação, vai depender do teu descanso, vai depender da quantidade do teu treino. Então, não, mais tensão mecânica não significa mais hipertrofia. E eu acho que é simples de entender, eu não preciso ficar explicando muito aqui, né? Mas tendo tudo isso em vista, é muito importante que você tenha, sim, proximidade com a falha nos seus treinos, para que você tenha um bom estímulo, principalmente naquelas fibras de alto limiar. E para mais vídeos, já me segue aí.